Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer embarcar com você rumo a mais uma profissão. Não é mesmo, Alif? Com certeza, Adriane. E olha, hoje nós vamos conhecer um profissional que tem sido cada vez mais necessário em quase todas as partes das nossas vidas. O Estação Mercado Carreiras e Profissões te traz mais detalhes sobre a psicologia. E olha, a ciência foi oficializada no final do século XIX, mas o conceito e estudos já existiam há muito mais anos. Com certeza. Olha, a palavra psique vem do grego e era utilizada como sinônimo de vida, de alma. Logos, também do grego, significa teoria, estudo. Sendo assim, a psicologia é o estudo da alma, dos comportamentos humanos mais profundos e dos nossos processos mentais. E para esclarecer um pouco mais sobre essa importante área, recebemos o Fernando Ferreira. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Fernando, seja muito bem-vindo. Vai ser muito legal ter você aqui para a gente poder esclarecer um pouco mais sobre esse assunto que está cada vez mais em alta, né? Sim. Obrigado pelo convite mais uma vez. E olha só, a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa área do Fernando daqui a pouco. Mas antes, vamos conhecer uma psicóloga que atua no meio empresarial há 30 anos. Ela nos conta como é desenvolver diferentes profissionais. Meu nome é Cássia Bordini Sintra, sou psicóloga e a minha área de atuação há mais de 30 anos é a psicologia organizacional. Então, como ajudar as pessoas a pensar num pós-carreira, numa aposentadoria, né? Como a organização pensar em fazer uma gestão do conhecimento interno para que novas pessoas cheguem e algumas, né, possam também sair, né, para outras atividades, para outros desafios. A gente olha o indivíduo como um ser e como ele produz esses comportamentos e essas atitudes. Então, esse é um pouquinho da minha missão há 30 anos. Na prática, meu trabalho eu tenho as reuniões de alinhamento com os clientes, então a gente trabalha com projetos, esses projetos são específicos, né, de acordo com a demanda que a empresa tem. Então, pode estar voltados a um projeto, um programa, que é algo mais longo, mais específico, como, por exemplo, treinar líderes para assumir essa posição, né? Então, a gente tem aí todo um envolvimento. Ou às vezes eu estou em sala de aula, estou em sala de treinamento, né, passando todo um conceito e a prática disso, como é que a gente trabalha com esses comportamentos humanos no dia a dia. Ou eu estou também, né, voltada a desenhar um projeto, aí eu uso muito a tecnologia, o computador, né, as imagens, como é que a gente vai traduzir isso para um ambiente corporativo, né, uma linguagem corporativa, trazendo algum indicador, né, então tem muito de análise, tem muito, né, de apurar comportamentos observáveis, né, eu saio um pouco do subjetivo, eu transformo isso um pouco, procuro trazer um pouco isso de uma realidade onde a empresa consiga mensurar. A psicologia me trouxe muitas oportunidades. Ela me trouxe a oportunidade de ver o indivíduo, de ver o coletivo e ver a organização, o negócio, né? Trabalhar na empresa, no mundo corporativo, sempre foi um desejo meu, desde a época do vestibular. A psicologia trouxe essa possibilidade de olhar para um negócio através dos números e ver o quanto a gente pode ajudar as pessoas a se capacitarem, a se desenvolverem, a buscar seus objetivos, a traçar suas expectativas de carreira e chegar em resultados diferentes. Essa oportunidade de aprender com as pessoas, de formar pessoas, é uma coisa muito gratificante. É um aprendizado contínuo, todos os dias a gente vai se conhecer, todos os dias a gente vai aprender e todos os dias a gente vai olhar para o outro, né, como forma de aprendizado. Cada um de nós somos diferentes, cada pessoa tem potenciais diferentes. Então, como fazer esse quebra-cabeça, né, funcionar? Então, eu me sinto muito realizada mesmo. Muito interessante, né, Adriane? A gente às vezes associa a psicologia só com essa terapia de consultório e dá para trabalhar em várias empresas, né? Com certeza. É essencial em todos os âmbitos, seja
em casa ou no trabalho. No esporte, a gente Em vai falar tudo. bastante sobre isso. Olha, gente, o Fernando que está aqui com a gente, ele é especialista no tratamento de ansiedade com especialização em terapia corporal. Fernando, então, novamente, seja muito bem-vindo. A gente vai começar perguntando para você, né, o que seria essa psicologia dentro desse conceito do estudo do comportamento humano, né? Porque geralmente a gente associa a psicologia com uma questão mental. E daí quando a gente pega a origem da palavra, é até um estudo da alma, né? Como é que se dá, então? O que seria psicologia? Sim. O estudante de psicologia, quando ele ingressa na faculdade, ele vai entender um modelo que nós chamamos de biopsicossocial. Ou seja, nós somos um ser biopsicossocial. Isso quer dizer que em todos os nossos comportamentos, nas nossas ações no cotidiano, tem causas biológicas, que são as coisas que estão presentes no nosso corpo, né, toda a regulação do nosso organismo, as causas psicológicas, que são as mentais que você mencionou, e as causas sociais, ou seja, o meio no qual nós estamos inseridos, né? Então, a psicologia, ela vai estudar mesmo até a história, nós estudamos história, filosofia ao longo da faculdade, porque nós somos um ser histórico, lançados em determinada época, em determinada sociedade, com determinados costumes. Então, tudo, né, nessa questão influencia nos nossos comportamentos, a nossa parte biológica, a nossa parte psicológica e o social. Então, a psicologia ela vai estudar como todo esse meio influencia no ser humano. Fernando, Por isso, então, seria essa questão do estudo da alma, da vida, né? Porque não é Exatamente. só a questão mental, né? Esse um conjunto, todo, né? essa triade. É um todo. Isso. E você falou muito bem, né? Você falou assim, filosofia, psicologia, o que difere isso, né? Entre a psicologia e a filosofia de vida ou em si? Na verdade, psicologia e filosofia andam de mãos dadas, tá? Inclusive, muitas linhas de pensamento dentro da psicologia usa muito da filosofia. A diferença é que a psicologia, em algumas linhas de pensamento, a psicologia vai usar a filosofia aplicada no cotidiano. Então eu vou pegar assuntos lá da filosofia, coisas que foram escritas por filósofos, e como eu traduzo isso, como eu posso usar isso no meu cotidiano, para que eu tenha uma melhor experiência de mim e com as pessoas à minha volta. Isso é muito interessante, porque a filosofia, a primeiro momento, ela foi como se fosse uma base para a psicologia pouco tempo depois, é mais ou menos isso. Sim, a filosofia influenciou bastante o pensamento da psicologia. Por isso que eu falo que elas andam de mãos De dadas. mãos dadas. E, Fernando, como que é a gente ter essa questão filosófica, né? Que ela data de tanto tempo Sim. já, né? E a psicologia se desenvolveu depois disso. E como que a psicologia acompanha esse movimento, mesmo com pensamentos tão do passado? Sim, que embora sejam pensamentos antigos, eles ainda se fazem presentes, né? Muitas construções teóricas de anos, décadas atrás, são válidos no presente, né? Ainda estão presentes na nossa realidade algumas coisas parecidas. Então a psicologia pega esses conceitos, estuda, valida, né, através de processos e metodologia científica e aplica no cotidiano atual. Bem Muito legal interessante. isso, muito legal. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? E olha só, a saúde mental ela tem sido levada cada vez mais a sério, até porque ela nos acompanha em todas as nossas ações. E por isso, os profissionais de psicologia têm sido cada vez mais requisitados em diversas áreas. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conhecer os diferentes segmentos dessa ciência. Até já! Não é apenas no consultório que tratamos a saúde mental. Ela está relacionada com as mais diferentes áreas da nossa vida. No trabalho, em casa, nas nossas relações e até mesmo quando praticamos algum esporte. Não é o que a gente vem falando isso no dia a dia, a gente usa muito a psicologia. Exatamente, Adriana. A gente estava até comentando aqui, né, no intervalo, que justamente a gente não imagina que a psicologia ela vai estar em todas as partes da nossa vida, né, influenciando aí o nosso trabalho, as nossas relações, como que a gente lida com uma situação, né? Então, ela é muito mais abrangente, não é mesmo? Até do que a gente pensa, não é mesmo? Sim. E, doutor, como é que, assim, essa psicologia, ela vira terapia e
entre consultório e vida, até para falar um pouco mais das áreas que a psicologia ela atua? Sim. Eu digo que a psicologia ela é como se fosse uma ciência da experiência. Ou seja, nós vamos entender como o que eu estou fazendo na minha vida, como estou vivendo, quais são possibilidades de eu me manejar, me usar de formas diferentes, né? Então, dentro do conceito clínico, nós vamos entender a realidade desse paciente, as dificuldades que ele tem enfrentado, como ele tem lidado com a vida dele e quais as possibilidades que ele pode explorar, né? Novas formas para que ele possa usar no seu cotidiano e ter uma experiência diferente de si. Porque é isso que faz a pessoa buscar um serviço de psicologia. A experiência que ela está tendo dela mesma não está satisfatória por algum motivo. Ela está com algum sofrimento. E aí ela busca um serviço de psicologia para ajudá-la nessa jornada. E a psicologia usa da filosofia, usa de outros recursos para ajudar essa pessoa a influenciar, a alterar a experiência que ela tem dela mesma. E aí ela consegue melhorar, né, se sentir melhor, estabelecer uma melhor relação consigo e com as pessoas à sua volta. Agora, Fernando, quando a gente fala sobre essa questão da psicologia de consultório, a gente tem sintomas, mas como a gente falou aqui no começo do bloco, né, a psicologia ela sai para o mundo, né, para muito além do consultório, né? Então a gente tem aqui muitas áreas de atuação da psicologia, né? Você poderia nos falar um pouco dessas áreas? Sim, existem muitas áreas, inúmeras, né? E a questão é os saberes da psicologia aplicados em situações diferentes, como por exemplo, eu já atuei também em escola, então eu usava os dos meus conhecimentos, né? E como eu posso fazer com que esses conhecimentos se apliquem num contexto escolar para favorecer os estudantes, para favorecer o grupo docente, os pais, né? Então, são os saberes da psicologia aplicados na escola. A diversos setores. E é legal isso, assim, a gente usa de psicologia até para viver em casa, né? Com certeza. Acho que é o que a gente mais usa para viver em casa, né? Mas assim, tem que ter uma certa psicologia no esporte para você render mais, eu acredito que seja assim. Eu não sei se é isso mesmo. Para as crianças, né? A psicologia infantil, acho que ela deve ser diferente, né? A gente tem psicologia no trânsito, é mais ou menos isso, não é? Sim, exatamente. Até no trabalho mesmo, né? Eu acho que tudo é psicologia, mas assim, a área de atuação dos psicólogos, eles variam ou necessariamente tem que ser, quando você se forma, as pessoas veem que é consultório, né? Mas, assim, hoje em dia, atualizar e, assim, expandiu, né? Até, eu não sei como que fala. Acho que o que você está querendo dizer é que o psicólogo ele não atua só no consultório, né? A gente vai ter o psicólogo para trabalhar no setor de trânsito, a gente vai ter um psicólogo para trabalhar com crianças, vai ter um psicólogo para trabalhar em empresas, é mais ou menos isso, né? E já tem um fundamento, um caminho para o psicólogo? É isso, assim, as áreas? Sim. Sim. Durante a formação, o aluno vai passar por vários estágios profissionais, né? Então, na formação, ele vai passar pela escola, ele vai passar, por exemplo, em algo do setor judiciário, existe a psicologia jurídica. Então, o aluno ele vai transitar por várias instituições, como, por exemplo, empresas. E aí, nessas experiências que o aluno vai tendo, ele vai conseguindo entender o que ele se identifica mais. Né? Legal. Então, a própria formação de psicologia vai fornecer ao aluno meios para que ele se encontre. Então, ele vai ter 5 anos, que o curso de psicologia ele tem a duração de 5 anos, para ele passar por várias áreas e ver qual eu me identifico mais, qual mexeu mais comigo, qual que faz mais sentido para mim. Porque cada um vai se encontrar em algum lugar. Né? Alguns se encontram em escolas, né? Outros em clínica, como é o meu caso. Alguns vão para o esporte, para ajudar esportistas a terem um melhor desempenho, né, performarem mais. Então, essa escolha profissional vai acontecer mesmo dentro da graduação. E dentro da graduação, né, são várias matérias, mas quando a gente fala na questão de aplicar a psicologia mesmo, então aplicar no trabalho, aplicar de repente no setor de esporte ou com as crianças, as técnicas de psicologia, não sei nem se a gente pode chamar de técnicas, né, mas elas são as mesmas ou ela vai alternar de acordo com a área que o profissional escolher? Sim, vai influenciar um pouco de acordo com a área. Eu costumo dizer que o olhar do psicólogo geralmente é muito parecido, né? Porque o que o que somos treinados na faculdade é a respeito do nosso olhar.
como nós olhamos uma dificuldade humana, né? Uma pessoa que está sob determinado sofrimento. O olhar é sempre muito parecido. Agora, os recursos que cada psicólogo vai usar para trabalhar com o paciente dele ou com o grupo que ele está ali cuidando, vai mudar um pouco, vai ser influenciado um pouco devido à orientação teórica de cada psicólogo. Porque dentro da faculdade existem muitas orientações teóricas diferentes, né? Que são escolas de pensamento, como por exemplo a filosofia, né? Sim. Então, até a parte comportamental, que Isso. entra e acopla a psicologia. É mais ou menos isso? Exatamente. Então temos linhas na psicologia que são mais filosóficas, temos linhas que são comportamentais. E aí cada linha, o psicólogo ele usa determinados recursos para ajudar as pessoas. Então as técnicas mudam um pouco. E ela, assim, muita gente fala, né, psicologia, até confunde um pouco. Medicina, psicologia, ela diferencia um pouco, né, da medicina, mas ela também é uma saúde mental, não é isso? Sim, ambas trabalham para a produção de saúde, né? A medicina, claro, mais focada na saúde biológica, né, no nosso organismo, no funcionamento do organismo como um todo, e a psicologia focada na saúde emocional. Mas ambas trabalham para a promoção de saúde. A gente pode dizer que a psicologia é uma medicina ou não? Determinadas linhas correspondem mais ao modelo médico, como por exemplo psicologia comportamental, algumas linhas são mais próximas desse modelo médico, outras não, como por exemplo as psicologias que usam mais da filosofia. Elas têm bases filosóficas e olhares para os comportamentos humanos um pouco diferentes. No entanto, a psicologia, qualquer linha, qualquer tratamento que é realizado por um psicólogo tem base científica, né? Então, a gente tem sim um respaldo científico. Isso é a validação. Exatamente. Já deu para perceber que existe muito mais sobre a psicologia do que a rotina de um consultório, não é mesmo? Com certeza. E no próximo bloco, a gente vai conversar sobre essas habilidades desse profissional e descobrir como fazer parte dessa carreira tão importante. Fica com a gente, voltamos em um instante. Estamos de volta com Estação Mercado, Carreiras e Profissões, hoje conhecendo um pouco da psicologia, ciência que analisa os nossos comportamentos, emoções, sentimentos e que para isso utiliza diversas técnicas, como conversamos no bloco anterior. É isso mesmo, Aleph. E inclusive, você já fez terapia? Não só fiz, como faço, né, Adriane? Já faço terapia aí, contabilizando na minha vida aí, mais ou menos quase uns 8 anos. E você já fez? Faz? Na verdade não faço mais, mas fez toda a diferença na minha vida e eu tive que fazer essa terapia na época que a gente já estava conversando, né, daquele tabuzinho. Mas eu faço e recomendo, inclusive falo isso para os meus filhos também. Com certeza. E olha só, para garantir uma boa saúde mental das pessoas, é necessário muito estudo e preparação, independente da área escolhida pelos psicólogos. Para tirar nossas dúvidas, recebemos o Fernando, psicólogo especializado em tratamento de ansiedade e terapia corporal. Fernando, explica pra gente como que funcionam as especializações dentro da psicologia. Então, uma vez que você explicou no bloco anterior que o profissional, o psicólogo, ele vai ter vários nichos na faculdade para ver com qual que ele se identifica. Depois disso, né, como é que vão ser as especializações quando ele sai da faculdade? Sim, exatamente. Quando ele passa pela graduação, ele vai conhecer diversas áreas de atuação, ele vai escolher aquela que ele se identificou mais e vai se propor a trabalhar com aquilo. E aí vai ser importante as especializações, né? Então, por exemplo, um psicólogo que resolve trabalhar com psicologia clínica, existe especialização em psicologia clínica, né? Que é para ele estudar mais exatamente essa área de conhecimento. Existe especialização, né, em faculdades, né, relacionada à psicologia educacional, por exemplo. Então ele vai buscar uma especialização, um curso, né, pós-graduação, alguma coisa nesse sentido, para ele se especializar ainda mais nessa área específica. Você, por exemplo, é especializado em uma das suas especializações, tratamento de ansiedade. Isso. Esse tratamento de ansiedade, ele é uma especialização? Você também precisa, depois que você sai da faculdade, se aprofundar nesse termo? Boa. Existe especialização dentro dessa sensação em específico? Sim, não existe por enquanto a especialização exatamente em ansiedade. Que bom, né? Formado em ansiedade. Na verdade, a ansiedade seria uma patologia. É isso ou não? Sim, exatamente. A especialização que eu tenho é curso de especialização em terapia corporal,
o que dá muitos resultados em casos de ansiedade. Boa. Né? E além disso, a especialização dentro da psicologia nem sempre é igual no modelo tradicional de outras carreiras, que é Legal. em termos... Com Exatamente. certificação. Nem né? sempre é diploma de certificação, são cursos de extensão, seminários que você participa. Então, é um estudo focado, não necessariamente em uma instituição. Boa. Então, no meu caso de ansiedade, eu estudo a terapia corporal, que é extremamente potente para o tratamento da ansiedade. E, além disso, eu estudo muito a ansiedade através de pesquisas, né, de estudos, enfim, de uma série de materiais que me ajudam nessa formação. Você é formado em psicologia, trabalha bastante a ansiedade e também a terapia corporal. Isso. Como é que funciona essa terapia corporal juntamente com as emoções, ansiedade? Sim. A terapia corporal, ela é mais uma corrente filosófica dentro da psicologia, que vocês estão percebendo pela nossa conversa, que é muito ampla, né? Bastante. E a psicologia corporal, ela entende como funciona a nossa relação corpo e mente, né? Nós somos um ser que somos uma unidade. Eu sou um corpo que tem uma mente. E a terapia corporal vem explicar, mostrar, né, para a pessoa entender como é essa interação. Né? Então eu começo a entender o como o meu corpo influencia os meus pensamentos, o como os meus pensamentos influenciam o meu corpo. E através de todo esse trabalho corporal, eu consigo controlar melhor a minha ansiedade. Eu consigo, por exemplo, tratar a minha depressão, entendendo como é a depressão no meu corpo. Então é toda essa proposta de interação corpo e mente. Legal. E Fernando, para quem quer estudar psicologia, né, quais destaques você traz sobre o perfil de um psicólogo? O que é importante a pessoa que está interessada em, de repente, começar a estudar psicologia saber para ela entrar nos estudos? Sim, primeiramente é importante destacar que hoje em dia existem psicólogos especializados em orientação profissional, né? Então, a pessoa que está assistindo esse programa e está pensando em fazer psicologia, é importante ela fazer um processo de orientação profissional. Existem testes psicológicos, por exemplo, que vão mostrar para essa pessoa quais são as disposições, os talentos que ela já tem. E de repente, nesses testes, nessa orientação, a psicologia vai aparecer como uma possibilidade, que foi o meu caso. Eu fiz um teste de orientação profissional e eu tinha aptidão para isso, logo me ajudou nessa tomada de decisão. E outra coisa importante, geralmente a pessoa que é estudante de psicologia, ela já percebe ao longo da vida dela que ela tem um feeling, um talento natural para isso. Ela costuma conversar bastante com amigos, ela é acolhedora, os amigos costumam procurar essa pessoa para dialogar. Isso já são sinais que essa pessoa é uma pessoa que gosta de escutar e logo pode ter talento para a profissão. Legal. E assim, vendo que a psicologia, ela trabalha tanto a mente, o corpo, a alma, ela trabalha entre diversas partes do ser, da alma. O que ela pode transformar na sociedade? Sim, a psicologia transforma a nossa experiência. Através do meu contato com a psicologia, seja através de uma terapia individual, um trabalho de grupo, um trabalho em qualquer tipo de instituição, eu tenho uma análise da minha experiência, o que eu estou fazendo na minha existência, como eu estou agindo no mundo, né? Qual o sentido que eu tenho para essas ações, por que eu faço o que eu faço. Então é um movimento de introspecção e autoanálise. A partir disso eu vou entender o como eu estou vivendo. E aí eu posso entender, bom, isso não está mais satisfatório para mim. Eu deveria mudar isso. Acho que eu poderia mudar isso. E aí eu tenho a minha experiência transformada. Então, imaginando em termos de sociedade, se cada um conseguir ter uma melhor experiência de si, né, cada um agindo de forma diferente, nós vamos formando uma sociedade diferente. Mais saudável. Eu costumo dizer que, assim, todo mundo deveria fazer uma terapia. Todo mundo devia buscar um trabalho de um psicólogo, né, para se autoconhecer até. Sim. E poder ajudar, né, no cotidiano. Muito Não é legal. verdade? Com certeza. Bom, agora a Rafaele Franco nos espera na plataforma do conhecimento. Mas já que estamos falando de psicologia, o quadro de hoje vai trazer um pouco de autoconhecimento. Assista com a gente. E
aí, gostando de saber mais sobre a atuação de um psicólogo? Vou passar uma dica que pode te ajudar ainda mais a se aprofundar no assunto antes de começar uma graduação: cursos de introdução à psicologia. O que não falta é conteúdo interessante, até para quem de repente não pretende atuar como psicólogo, mas quer trazer um pouco da psicologia para sua área. Então faça, ainda mais porque são 2 cursos sem custo. Acesse esses links aí ao lado. O primeiro é da Faculdade Americana Yale, mas tem legenda em português, tá? E o segundo é da plataforma de cursos Udemy. Só precisa pagar se quiser o certificado. E ainda assim é um preço bem acessível. Para saber mais curiosidades da psicologia, você também pode assistir 2 séries brasileiras, ambas premiadas, que retratam a vida de profissionais da área. A série Psy conta a história de um psicólogo que leva a profissão muito além do consultório e mostra como a psicologia pode estar praticamente em todos os lugares. E a outra série é a Sessão de Terapia, que a cada episódio acompanha um caso do terapeuta interpretado por Selton Mello e também retrata o seu dia a dia pessoal, que se confunde com o profissional. Essas foram as dicas de hoje. Até a próxima plataforma do conhecimento. Obrigado, Rafa. E a gente fica por aqui agradecendo a presença do Fernando. Fernando, muito obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, né? E que a gente possa aí cada vez mais construir uma sociedade mais saudável. Sim, claro. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, seja sempre bem-vindo ao nosso programa e vamos ter muitos papos aí pela frente. E o programa de hoje fica por aqui. Lembramos que estamos no YouTube, no canal Câmara SJC, e você acompanha o nosso programa pela TV, às segundas e quartas, às 4 da tarde. A gente se encontra sempre na mesma estação, mas sempre um destino diferente. Até lá!